Olá, vamos lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos e todas. Vamos para mais uma aula hoje, né? Já estamos aí coladinho aí, já estamos próximos, né, ao Enem. Faltam menos de 2 meses para o Enem. E aí a nossa aula hoje é de regência verbal. A gente viu no mês passado regência nominal, não sei se vocês lembram, que são os complementos que os nomes pedem, né? Que os complementos que os verbos vão reger. E esses nomes podem ser substantivos, adjetivos e advérbios. E agora a gente vai ver a regência verbal, o complemento que os verbos pedem. Eu não vou trabalhar todos os verbos, claro, né? É impossível trabalhar todos os verbos. Vou explicar o que é o fenômeno e vou trazer os verbos que nós temos mais dificuldade. São verbos que nós fazemos uma regência de forma errônea, de acordo com a gramática normativa, e aí a gente vai perdendo pontos na redação e também a gente pode dar um outro sentido que não seja aquele que a gente quer dar. Tá bom? Então vamos lá para a regência verbal. Então, como é que ocorre a regência verbal? Os verbos, né, se eles não forem intransitivos, logicamente, né, o verbo que ele pede complemento, esse complemento que ele pede, existe uma relação entre esse complemento e o verbo. Então, o verbo ele rege um complemento. Assim como a gente viu que os nomes regem um complemento, alguns deles, os verbos transitivos também. Então, existe um verbo e o complemento dele. Então, que relação é essa? Essa relação ela pode ser direta, sem nenhuma preposição, né, que a gente chama de verbo transitivo direto, ou essa relação ela pode ser indireta, com preposição. Então, a gente tem dois elementos, né? O verbo e o complemento. E aí esse verbo ele vai pedir, ele vai reger esse complemento de que forma? Com preposição ou sem preposição, né? Então, os verbos com complemento, aqui temos exemplos aqui embaixo, ó, como vocês bem sabem, né? Isso é um assunto que todo mundo sabe. O verbo ter, quem tem, tem alguma coisa. Então, os alunos tinham boas notas. Quem tem, tem alguma coisa. Então, a regência do verbo ter é quem tem, tem alguma coisa. Eu vou trabalhar o verbo ter aqui? Não. Porque o verbo ter é uma regência que a gente já conhece. É uma regência que nós não temos problemas, nós não encontramos problemas, nem fazemos em desacordo da gramática tradicional. Ó, ela adorava dirigir o próprio carro. Quem dirige alguma coisa, direto. Você terminou o projeto, quem termina, termina alguma coisa. Então, o verbo ter, o verbo dirigir, o verbo terminar, o verbo não precisou ser regido por nenhuma preposição. O sentido entre o verbo e o complemento, ele é direto. Diferentemente de alguns verbos que são transitivos diretos. Eles são regidos aí por preposições. Então, entre o verbo e o complemento vai ter uma preposição. Preposição a, em, sobre, por, de, entre, sobre, para, e aí vai. A gente já viu isso, né? Então, a gente tem aqui, ó, ela opinou. O exemplo. Ela opinou e o caso. Então, ela não opina o caso, ela opina sobre o caso. Então, quem opina, opina sobre alguma coisa. Então, essa preposiçãozinha sobre é a preposição regida pelo verbo opinar. Quem opina, opina sobre alguma coisa. É verdade que você se divorciou do João? Ó, quem se divorcia e quem, que é João. Só que entre o verbo e o complemento tem uma preposição. É lógico, quem se divorcia de alguém. Me esforcei para conseguir um emprego. Quem se esforça para alguma coisa. Então, isso aí chama de transitividade verbal. Alguns verbos não pedem complemento, como o verbo morrer, por exemplo, ele morreu. Alguns verbos pedem complemento e eles são diretos ou indiretos. Diretos é quando não pede preposição e indireto é quando pede preposição. Então, a gente tem que saber quais verbos pedem preposições e quais preposições são essas. Porque se você botar a preposição incorreta, você vai cometer um erro de regência. Por exemplo, se aqui você tivesse colocado, ela opinou no caso. Quem opina não opina em alguma coisa, opina sobre alguma coisa.
É verdade que você se divorciou pelo João, que se divorcia não divorcia por alguém, mas se divorcia de alguém. Tá certo? Então, o verbo, ele depende da preposição. Ele precisa dessa preposição para o sentido dele vir à tona. E tem verbos que existem ele com preposição e sem preposição, e o sentido ele vai mudar. Ó. Ontem eu fiz uma questão e errei a regência do verbo assistir. Errou a mais clássica, Cássio. Exatamente. Inclusive, eu vou falar sobre o verbo assistir, Cássio. A aula de regência é muito importante, porque quando a gente vai construir uma frase, o verbo e o complemento que a gente coloca nele vai dar sentido ao que a gente quer dizer. Então, se eu coloco um verbo que não tem preposição e você coloca uma preposição, ele não existe esse sentido. Ou se você coloca a preposição errada, né? Porque existem verbos que têm sentido diferentes dependendo da preposição que você utiliza. Exatamente, Cássio. E é isso mesmo, Vinícius. Tá faltando menos de 2 meses, mas aí vai chegar. Pelo menos em português a gente está fazendo o papel da gente aqui. Vamos lá. Então, como é que funciona? Esses aí em vermelho são os verbos morar, implicar e ir. O verbo morar, quem mora, mora em algum lugar. Então, ó, quem mora, mora em. Então, tem a preposição. Entre o verbo e o complemento, aqui, ó, existe uma preposição. O verbo implicar, dois alunos fizeram essa última redação e colocaram o verbo implicar de forma errônea. Implicar, vou falar lá na frente, significa duas coisas diferentes. A gente usa implicar no dia a dia com o sentido de pegar no pé de alguém, né? Chacotar alguém, tirar onda com alguém, que é implicar com alguém, né? Quando a gente diz, ele implicou comigo, veja que a gente bota um com, ó. Eu impliquei com ele. Então, vejam, implicar com alguém é pegar no pé da pessoa, brigar com a pessoa e tal. Mas pede a preposição com. Mas implicar também significa resultar, trazer como resultado, né? Como consequência. Aí ele não pede implicar nesse sentido, não pede preposição. Então, aqui, ó, isso implica mudança de horário. Tá vendo? Então, quem implica no sentido de resultar não pede preposição. Então, isso implica, é como se fosse, isso resulta mudança de horário. Então, se você colocar uma preposiçãozinha aqui, como alguns alunos colocaram na redação, nessa última redação, aí vai ser mais complicado. Vinícius, normalmente, na escola, quando vai chegando próximo do Enem, na verdade, a gente não tem nem 1 mês e meio, né? A gente tem bem menos, né? Porque dia 21 já é a primeira prova, né? Que é de linguagens e humanas. Viu, Vinícius? Aí nessa semana anterior ao dia 21, a gente tem uma semana inteira de aulas apenas de humanas e linguagens. Até porque a prova do dia 21, se vocês pensarem junto comigo, só é dessas duas áreas. Então, não tem lógica assistir aula de matemática e de natureza. Na próxima semana, que é a semana anterior do dia 28, vocês vão ter aula só de matemática e de natureza. No ano normal, sem pandemia, eu não sei como é que vai acontecer esse ano. As aulas, elas acontecem não nas salas de aula, mas são aulões que acontecem no auditório. Eu não sei como vai ser esse ano, se vai poder fazer no auditório, né? Até porque tem tem essa esse problema, né, de espaço. Mas a gente faz aulão sim, a gente vai fazer simulado sim, não se preocupem. Agora, eu não sei como é que a gente vai fazer a questão do espaço, porque a gente não pode botar todo mundo no auditório. Então, a gente pode ver se a gente divide as turmas e vai um pedaço num horário, outro pedaço no outro. A gente vai ver como é que vai fazer.
Tá bom? Dia de semana. Então, a semana inteira, por exemplo, antes do dia 21, a semana inteira vai ter aula de português, de linguagens e humanos. Na semana anterior, a 26, matemática e natureza. Tá bom? Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas é bom, Yasmin, é ótimo, viu? Vamos voltar para cá. Então, vocês percebem que regência também significa você ser esperto também. Nas provas objetivas e que os verbos já estão escolhidos por alguém, já estão no texto, não tem como fugir, você vai ter que saber. Mas na sua redação, se você esquecer, por exemplo, a regência do verbo implicar, né, que implica o que algo implica alguma coisa sem preposição, você troca o verbo. Você bota isso, resulta mudança de horário, a escolha é sua. Então, quando a gente vai produzir uma redação, se fugir da nossa cabeça alguma regência, a gente pode escolher algum outro verbo para substituir. O que não pode é errar. Tá bom? Por exemplo, aqui nós temos também o verbo ir. O verbo ir, nós, no dia a dia, nós todos, viu? Porque parece que o professor é uma entidade que sabe de tudo. Isso não é uma questão de sabedoria, isso é uma questão de costume linguístico. Nós, no dia a dia, já temos o costume de fazer a regência do verbo ir e do verbo chegar em desacordo com a norma padrão. A gente diz que vai, que a gente, o verbo ir, quem vai, vai em algum lugar, e quem chega, chega em algum lugar. Então já corrijam isso aí. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Esses verbos que indicam movimento, né, como ir e chegar, eles só pedem a preposição a. Então, se eu disser, quando os professores dizem, não é eu vou no banheiro, não é eu vou ao banheiro. Né? E lembrando que esses verbos que pedem preposição a, vocês têm que ficar ligados, porque esses verbos que pedem preposição a são eles que vão pedir crase, né? Caso a palavra posterior seja feminina. Por exemplo, vocês já viram, a gente já trabalhou um pouquinho de crase, né? Mas a gente vai voltar a esse assunto. Imagine aqui que no lugar de passeio fosse missa. O que é que ia acontecer com essa relação aqui? O que é que a gente tem que fazer entre iremos e missa? Uma crase, né? Isso, ó, porque ó, quem vai é a regência do verbo ir. Quem vai, vai a, e missa é feminino. Quem vai, vai à missa. Eu tenho dois A's aqui, não posso fazer isso, né? Então eu faço aqui, ó, coloco uma crase. Tá vendo? Lembrando que toda vez que uma palavra, se você tiver dúvida se no feminino vai ter crase, é só substituir pelo masculino. Se é ao passeio, é porque é a missa craseada. Não é isso? Porque aqui eu tenho um A e um O que se unem, mas são letras diferentes. Então, quando for feminino, também vai ser duas letras, mas só que elas vão se unir porque são iguais. Muito bem, né? Então, nós temos... Lembra que a gente viu isso na aula presencial também? Os termos regentes e os termos regidos. Lembra aquele exercício que a gente fez de regência nominal? Para vocês encontrarem os termos regentes. Então, ó, os verbos são os termos regentes e os termos regidos são os complementos. Tá certo? Tranquilo, né? Então, eu vou falar aqui para vocês alguns verbos. Se liguem em alguns verbos, porque os verbos, alguns deles, que eu escolhi aqui para trabalhar com vocês, são verbos que nós utilizamos quando vamos escrever, são verbos mais próximos da gente, que a gente tem que estudar. Mas existem dezenas, centenas de verbos que a gente tem que conhecer a regência deles. Mas a grande maioria... Tudo bem, Larissa? A grande maioria a gente já faz normal. Eu gosto de alguém, eu subi em algum lugar, eu desci, eu desci a escada, eu subi. Todo mundo sabe a maioria dos verbos. Mas eu vou trabalhar alguns que a gente tem mais dificuldades e que normalmente estão fora do uso que a gente faz no dia a dia. Vamos trabalhar o verbo acusar. Então, o acusar no sentido de atribuir falta, infração ou crime, né? Você vai atribuir uma infração a alguém, vai acusar alguém, incriminar, culpar alguém. Tem duas construções. Quando fala de duas construções, é porque assim, gente, existem verbos que são bitransitivos. O que é isso?
Não tem verbo que é transitivo direto, né? Por exemplo, eu comprei o carro. Quem compra, compra alguma coisa. Direto, né? Ele só é direto. Ele pede um complemento sem preposição. Tem verbo que é indireto, né? Quem gosta, gosta de alguém. Tem preposição. E tem verbos que são bitransitivos. Ele tem dois complementos. Um complemento que é direto, sem preposição, e outro que é indireto. Normalmente ele é direto para pessoa e indireto para coisa. Não falo coisa, é qualquer coisa que não seja pessoa. Por exemplo, eu paguei, verbo pagar. Qual é a raiz do verbo pagar? Quem paga, paga alguma coisa direto a alguém indireto. Então, o verbo pagar tem dois complementos. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, toda vez que você vai fazer o verbo pagar, quando você se refere a alguém, tem que ter a preposição a. Se você só usar a pessoa, a coisa, né, o objeto, vai ser direto. Por exemplo, eu paguei o boleto, direto. Eu paguei a minha mãe, indireto, porque é pessoa. Agora, eu paguei o boleto à minha mãe. Então, tem verbos que são bitransitivos, tá certo? Então, como tá aqui, ó, se for só para pessoa, aí ele é direto aqui, ó. Vê aqui, ó. Ó. Quem acusa, acusa alguém. Alguém não é pessoa, então é direto. Quando se refere a pessoa, normalmente não tem preposição. Agora, ele costuma acusar os colegas de roubo. De roubo. Estão vendo que agora eu precisei colocar a preposição de, ou a preposição de, ou a preposição por. Então, ó, quem acusa, acusa alguém de alguma coisa. Então, ó, ele é direto para a pessoa e indireto para a coisa. Tranquilo? Isso. Aí o que é que eu aconselho, Cássio? Tem muito cuidado, porque se você for na lógica, se o direto ele não tem preposição, você usar um objeto direto preposicionado, quer dizer, é um caso à parte, você pode se confundir. Então, eu aconselho não usar esses verbos diretos preposicionados para você não se confundir. Como assim? Quem ama, ama alguém, né? Eu amo minha mãe. Só que existe a expressão amar a Deus. Quem ama, ama a alguém. Aí ele é direto preposicionado. Esse costume aí de fazer, cuidado com esses verbos diretos preposicionados. Então é melhor, eu aconselho só usar caso você tenha muita segurança, para não se confundir. Tá certo? Mas não, a maioria a gente sabe. Então, ó, quem acusa, acusa alguém de alguma coisa. É a mesma coisa do verbo pagar, ó. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Certo? Vamos lá. Mesma coisa aqui, o verbo acusar. Ó. Acusou, ó. Acusou é o verbo, né? Então, quem acusa, acusa alguém. Quem? O homem. Tem preposição? Não. Quem acusa, acusa alguém de alguma coisa ou por alguma coisa. Então, o verbo acusar, ele pode ser de ou por, né? A esse complemento indireto. Então, ó, acusou o homem de, acusou alguém de alguma coisa. Acusou o réu por crime de tortura. Acusou o réu por alguma coisa. Então, dependendo do verbo, ele vai ser direto para a pessoa ou indireto para a coisa. Depende do verbo. Que, por exemplo, quando você diz pagar alguma coisa a alguém, é direto para a coisa e indireto para. Desculpa, é direto para a coisa e indireto para a pessoa. Já o verbo acusar é direto para a pessoa e direto para a coisa. Não precisa decorar isso, não. Isso a gente faz naturalmente. Se, assim, você me acusou de roubo. A gente não fala assim. Você me acusou de fazer isso. A gente fala isso. Você me acusou por isso. A gente já usa isso. Tá?
É fácil, Vinícius, mas na prática a gente fala, é uma língua que a gente fala. Tem gente que morre sem saber fazer uma soma, mas não morre sem saber falar, né? Vamos lá. Só que acusar, preste atenção. Vocês já viram o verbo acusar no sentido de comunicar, notificar? Quando a gente manda um e-mail para alguém, eu esqueci até de colocar esse exemplo para vocês. Quando a gente manda um e-mail para alguém, acusar, eu mando um e-mail para uma pessoa, aí a pessoa manda, por exemplo, eu mando um e-mail para a Kátia lá da escola, mandando para a Kátia não, para a Patrícia, mandando a prova de vocês. Aí eu boto lá, Patrícia, acuse recebimento. O que acusar aí no sentido de comunicar, no sentido de notificar, de confirmar. Nesse sentido, ele é só direto. Que significa comunicar alguma coisa, acusar alguma coisa. Se esse verbo não é comum na sua vida, você não usa, não use. Mas eu tenho que falar também, porque caso, por exemplo, vocês se deparem com um texto lá no Enem ou na UPE, o que seja, que tem dizendo assim, como esse verbo, como aqui, ó, o exemplo de baixo. Acusou o recebimento do convite de casamento. Aí você vai dizer, como assim? Alguém botou culpa ou atribuiu crime a um convite de casamento? Não. Aqui, nesse sentido, acusar significa comunicar. Como no e-mail, acuse recebimento, por favor. Quer dizer, notifique, comunique o recebimento. Tranquilo? Estão vendo que tem novidades aí nesses verbos, né? Não, Yasmin, mas aí é uma prática, um costume de, nesses textos mais formais, botar acusar, mas também pode ser notifique recebimento, confirme recebimento, só que a língua ela dispõe de várias outras palavras com outros sentidos mais próximos ou mais formais, depende da sua escolha, a escolha é sua. Exatamente, é gourmet. Gourmetizaram a língua, exatamente. O verbo agradar. Olha, agradar tem dois sentidos que se parecem, mas são diferentes. No sentido de acariciar, afagar, mimar alguém, é objeto direto. Por exemplo, você pega a sua mãe e começa a fazer carinho na sua mãe, a afagar a sua mãe. Aí, e nesse sentido de acariciar, afagar alguém, é direto. Então, ó, o menino agradou o gatinho recém-nascido. Tá? Esse agradar aqui não é fez o que ele quis, não. Agradar aqui no sentido direto é no sentido de acariciar. Ele agradou, ele fez um agrado. Vem do verbo de falar como se fosse. Ele fez um agrado no gatinho. Tá certo? Calma, Yasmin, é tranquilo. No sentido de contentar, satisfazer alguém, por exemplo, eu faço as coisas para lhe agradar, para lhe satisfazer, para lhe contentar, aí ele é indireto. Ó, a canção agradou ao público. Certo? Então, aqui, ó, tem a preposição a agradar a alguém, no sentido de satisfazer alguém, né? Contentar alguém, babar alguém, né? Certo? Então, no sentido de acariciar, afagar, né? Vem de fazer um agrado, né? Aí é direto. No sentido de satisfazer alguém, é indireto com preposição a. Então, se eu colocar agradou ao gatinho, muda totalmente o sentido, através de acariciar vai se satisfazer. Exatamente. Veja que diferença. Uma coisa, eu vou fazer o exemplo com com Hércules aqui. Vou pegar ele. Se eu pegar Hércules aqui, tá? E eu fizer carinho nele, né? Se eu fizer carinho nele, eu vou dizer, eu agradei o cachorro. Eu fiz um agrado no cachorro. Isso aqui significa o contato, fazer uma carícia, mimar alguém. Se eu pegar e ele tá aqui embaixo, e para satisfazer ele, deixar ele feliz, eu pego um biscoito e dou a ele, eu agradei ao cachorro. Entendeu? Então, é diferente o sentido.
Acariciar é uma questão física, alguém, e agradar alguém é o sentido de satisfazer ele, fazer bem. É diferente. Tá? Agradecer. O verbo agradecer, como todo mundo sabe, é, tem o sentido de mostrar gratidão. Agradecer vem de gratidão. Então, ele tem algumas formas. A primeira, ele é com objeto indireto, é agradecer alguém. Tá? E aí ele tem a preposição a. Então, ó, por exemplo, em todos os momentos agradeça a Deus. Quem agradece, agradece a alguém. Então, tem a preposição a. A empresa agradeceu aos funcionários. Preposição a. Certo? Também se aceita, né, modernamente, o verbo agradecer com a preposição por. Por exemplo, ele me agradeceu por tudo que eu fiz, né? Porque, na verdade, é diferente agradar a alguém e agradecer por alguma coisa. São duas construções. Ó. Eu agradeço alguém e eu agradeço por alguma coisa. É diferente, né? Então, quando eu digo que eu vou agradecer alguém, por exemplo, você me deu um presente, eu disse, eu vou agradecer a você. Agora, eu vou agradecer pelo presente. Então, a gente sabe que é com a para a pessoa e por pelo motivo, né? Agradecer pelo motivo aqui como exemplo. Sabedoria é aprender a valorizar e agradecer por tudo que a vida nos dá. Então, quando eu digo aqui, ó, agradecer por, eu não estou dizendo que eu vou agradecer a alguém. Aí agradecer, eu vou explicar o motivo. Eu vou agradecer você por um motivo. Qual é o motivo? Por tudo que a vida nos dá. Então é questão de lógica, gente. Tem muita coisa que é lógica, a gente já sabe, né? Aparecer uma esperança, opa, significa é, exatamente, Cauã. Parece complicado, mas é intuitivo. A gente sempre, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu vou agradecer por você o presente que você me deu. Se você disser agradecer por você, botar um por para a pessoa, é como se você recebeu o presente e eu vou agradecer no seu lugar, né não? Não é não, gente? Eu vou agradecer por você, é como se alguém fosse agradecer no seu lugar. Agora, quando eu digo agradecer por alguma coisa, é o motivo que eu vou agradecer. Então, nós, como falantes, sabemos discernir. É meio fácil de entender. Só que tem alguns verbos que têm uma preposição que a gente usa de outro jeito, mas aí é outra coisa. Né? Yasmin, significa que você vai passar no Enem, viu? A esperança bateu aí. Esperança é sempre positiva. Certo? É... Quando você agradece alguma coisa, ele é direto. Ó, João agradeceu as boas-vindas. Quem agradece, agradece alguma coisa. Então, quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, o verbo agradecer, ele é bitransitivo. O que significa isso? Tanto é direto quanto indireto. Então, ele é direto para a coisa. Eu agradeci o presente a você. Então, quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Como aqui o exemplo. Ele agradeceu ao prefeito. Então, ó, quem agradece, agradece a alguém, alguma coisa, a sua nomeação. Deixa eu ver aqui uma pergunta de Vinícius. Professor, você poderia passar uma lista com os assuntos que vale a pena revisar nessa reta final? Com certeza. Os assuntos principais para vocês verem nessa reta final, posso sim, sem nenhum problema. Mas os assuntos principais são normalmente esses últimos assuntos que a gente viu, né? Função da linguagem cai muito, trabalhar regência e concordância para Enem. Então, a maioria desses assuntos que a gente está trabalhando, eles são essenciais, mas eu vou mandar para vocês uma lista com os assuntos que mais caem no Enem. Mas fora os assuntos que caem no Enem, todos os assuntos de gramática vocês têm que revisar para a redação. Não é verdade?
Então, eu posso dizer assim, que vocês têm que estudar para a prova objetiva, que cai mais, eu posso dizer, e todos de gramática, todos de coesão textual, todos de argumentação para redação. Mas eu posso fazer isso. Tá? Gente, o bimestre de vocês termina amanhã, tá? Dia 30. Então, acredito que semana que vem, sem falta, as médias estão prontas já. Certo? Vamos lá, para a gente não demorar muito. O verbo alocar. Vocês sabem o que é alocar? Alocar é destinar a algum fim. Tá? Aí ele pede a preposição a. Não sei se vocês já viram esse verbo. Então, um exemplo aqui, ó. O governo deverá alocar, quer dizer, deve destinar maiores recursos a alguém. Você aloca alguma coisa a algum lugar. Então, ó, alocar no sentido de destinar. Então, a mesma coisa. O governo deverá destinar maiores recursos às universidades. Então, destinar é um sinônimo de alocar. Então, se você quiser usar alocar, beleza. Se quiser usar destinar, ótimo. É o que eu estou falando. Eu tenho que mostrar outros verbos, outras regências, mas você usa que você se sente mais à vontade. Mas tem que conhecer todos o máximo possível, porque eles podem estar nos textos da prova. E nem é só prova de linguagem, não, viu? É na prova de linguagem, é na prova de humanas, é na prova de matemática, é na prova de natureza, porque as provas são escritas em língua portuguesa. Então, imagine lá na questão de matemática, um enunciado dizendo, simulando, por exemplo, que uma empresa alocou, sei lá, 500 toneladas de minério de ferro ao seu estoque. Calcule não sei o quê. Vai estar em qualquer prova. Então, aprender português, aprender regência, ajuda vocês em todas as matérias, não é só em português. Tá? O verbo aprovar e reprovar, né? Ele é sempre direto, tá? E ele tem o sentido de autorizar, né? Considerar bom, adequado, aprovar alguma coisa, né? Se sentir aprovado, autorizar. Então, ó, nós aprovamos a liberação da verba. Quem aprova, aprova alguma coisa. Ou reprovar. Quem reprova, reprova alguma coisa. Tá? Todas as donas de casa, cadê? Talvez as donas de casa não aprovem essa receita. Quem aprova, aprova alguma coisa. Aí, o verbo aprovar, ele aceita a voz passiva. Todo mundo sabe o que é voz ativa e voz passiva? Todo mundo sabe o que é voz ativa e voz passiva? Isso. Quando a gente vai escrever, a gente escolhe colocar em foco quem recebeu a ação ou quem praticou a ação. É simples. Tem verbos que aceitam os dois. Por exemplo, eu comprei o carro. Ó, quem age, eu comprei o carro. Isso aí é uma voz ativa. Quem é o agente está como referência. Mas eu posso trocar. Eu posso botar o carro na frente. Ó. O carro foi comprado por mim. A voz passiva, sempre o verbo ele é colocado de forma composta. Então, em vez de aprovou, em vez de comprar, eu digo foi comprado. Então, por exemplo, o cachorro comeu a ração. Olha, quem agiu? O cachorro comeu a ração. A ordem é direta. Alguém agiu sobre alguma coisa. Ou eu posso falar colocando quem recebeu a ação no começo. A ração foi comida pelo cachorro. Então, normalmente a voz passiva ela é feita com verbos no seu sentido aí duplo, né? Então, em vez de comprar, foi comprado. Aprovar, foi aprovado. Certo? Nesse sentido, sim. Quem promove, promove alguma coisa a alguém. Só que promover dá o sentido de trazer à tona, né? Promover é você oferecer. Destinar
tem esse caráter mais de mudança, né? Mas aí, dependendo do sentido, pode sim, Vinícius, depende da frase que você colocar aí. Então, o verbo alocar, desculpa, o verbo aprovar, ele aceita a voz passiva, tá? Então, você não pode dizer assim, no final do ano, o aluno reprovou. Não, o aluno não reprovou. O aluno foi reprovado. Porque alguém reprovou ele, não foi ele que se reprovou. Deu para entender? Porque assim, você foi aprovado? Não. Beleza, você foi aprovado. Agora, você aprovou? Não. Que se você disser você reprovou, ou você reprovou, é como se você mesmo tivesse reprovado. Não pode. Quem aprova ou reprova é o professor. Então, o aluno reprovou, o sujeito é ele aí, não pode. Então, é o aluno foi reprovado ou o aluno foi aprovado. Certo? Então, aqui eu coloquei aqui, ó, de um site, sobre um site que fala, ensina como fazer um cadastro de professor, mudar o professor de uma turma. Ó, alocar professor. Tá vendo? Quer dizer, destinar professor. Certo? Então, antes de alocar os professores, tá vendo? Quem aloca, aloca alguém. Pode ser alocar o professor em algum canto, né? Tá vendo? Alocar, ó. Alocar o professor, né? A alguma coisa. Tá certo? O verbo alocar. Verbo aprovar. Tá aqui uma tirinha, né? Falando sobre o projeto de emenda à Constituição do Teste de Gades. E o cara faz uma reflexão. Só se fala nessa tal PEC de teto de gasto do governo. Acho que vou aprovar uma PEC de teste de gasto lá em casa também. Ó, então, quem aprova, aprova alguma coisa. Tá vendo aqui, ó? Quem aprova, aprova alguma coisa. O verbo aspirar. Eita, o verbo aspirar aí, muita gente. Exatamente, Gabriel. Quem aprovou foi o. O verbo aspirar e o verbo assistir são os verbos que o povo mais tem problema. São os clássicos, né? Inclusive, eu já falei isso na sala de aula. Aspirar tem dois sentidos. O sentido de sorver, de aspirar, como a gente aspira o ar, e tem o sentido de desejar, almejar, ter como sonho alguma coisa. Então, no sentido de respirar, ele não tem preposição. Então, eu aspiro o ar, eu aspiro o cheiro das flores, mas aspirar também tem o sentido de desejar. Então, como é que eu vou fazer a diferença entre um e outro? Então, no sentido de almejar e desejar, ele pede a preposição a. Então, se eu disser assim, eu desejo um emprego melhor, se você trocar por aspirar, vai virar eu aspiro a um emprego melhor. Se você disser que aspira a um emprego melhor, você está pegando, dizendo que pegou o emprego e cheirou o emprego. Então, quando ele é direto, dá sentido de aspirar. E quando ele tem preposição a, eu falei isso, né? Ele dá o sentido de almejar, desejar. Exemplo aqui, ó. O produtor pode sofrer sérias consequências se aspirar o pesticida. Aspirar aqui no sentido de inspirar o pesticida. Ele é direto, sem preposição. Diferente aqui embaixo. Ó. O jovem aspira ao cargo de pesquisa. Então, quem aspira no sentido de desejar, pede a preposição a. Gente, se aqui no lugar de cargo fosse vaga, o que é que ia acontecer? Se no lugar de cargo aqui fosse vaga, o que é que ia acontecer entre aspira e vaga? Ia ter que ter uma crase. Muito bem, porque quem aspira, aspira a e o a de vaga. Então, o jovem aspira a vaga. Então, se você não colocar a crase em a vaga, é como se você estivesse dizendo que pegou a vaga e cheirou a vaga. O sentido é diferente. Tá certo? O verbo assistir é outro clássico também, né? Da regência. Assistir é simples, gente. Assistir tem alguns sentidos, né? Assistir pode ser no sentido de ver e também no sentido de caber
alguma coisa. Por exemplo, não sei se alguém já viu isso, né? Como responsabilidade. Fazer a prova assiste a você. Quer dizer, cabe a você. Então, é esse sentido de no sentido de caber, você ter como obrigação, é preposição a. Então, aqui, ó. Esse direito de ir e vir assiste a todos, quer dizer, cabe a todos. Tá? Aqui, ó. Assiste a todos. E o verbo assistir também vai ter sentido de com preposição a, se o verbo assistir tiver o sentido de ver, de estar presente, de ver. Então, eu assisti ao filme. Eu assisti à novela com crase. Então, o verbo assistir vai pedir preposição quando dá o sentido de caber, quer dizer, que é como se fosse pertencer um direito, né? Como se fosse algo que cabe a você, ou no sentido de ver. Então, a gente não diz eu vi o filme, eu vi ao filme, eu vi a novela. Os caras querem botar na escala onde podia ser mágico, mano. Fico pistola. Mágico é uma marca ruim, barata de chocolate em pó. E também existe outro sentido, tá, gente, do verbo assistir. É no sentido de prestar assistência a alguém. Vocês já viram as expressões assistência médica, assistência jurídica, né? Por que assistência jurídica? Que assistir é, no sentido de também tem o sentido de prestar assistência a alguém. Então, ele é direto, ele não tem preposição. Então, por exemplo, o médico assistiu o paciente de forma adequada, quer dizer, ele prestou assistência de forma adequada, certo? Tá bom? Então, o verbo assistir tem três formas. E também é, tem o verbo aspirar, mas é um uso muito antigo, né? O verbo um uso muito antigo que é em algum lugar, que significa morar, tá? Isso aí é um uso muito antigo, mas eu acho que pouca gente usa, quase ninguém usa, tá? Então aqui, ó, os exemplos, ó. Uma frase de Rui Barbosa: aspirar à clareza, à simplicidade e à precisão, sem um bom vocabulário, é uma gramática exata, seria. Eita, peraí. Aspirar à clareza, à simplicidade e à precisão, sem um bom vocabulário e uma gramática exata, seria querer os fins sem os meios. Ó, esse aspirar aqui, nesse exemplo da esquerda, é no sentido de cheirar, aspirar o ar, de sorver, inspirar ou no sentido de desejar? Desejar. Quem aspira no sentido de desejar? Aspirar a alguma coisa. Deixa eu pegar aqui o branco. Ó, aspirar. Cadê? Deixa eu ver. Aspirar a alguma coisa. Aqui, ó. Aspirar a. Como clareza é feminino, crase. Quem aspira, aspira a clareza. Simplicidade, a simplicidade. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Com crase, porque é feminino. Mesma coisa de precisão. Quem aspira, aspira a e a de precisão. Certo? Se você trocar aspirar por desejar, aí não tem proporção. Desejar a clareza, a simplicidade. Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, se na hora da redação você quiser colocar esse sentido de desejar, em vez de usar aspirar, usa logo desejar. Tranquilo? Então, a escolha é de vocês. Um outro exemplo aqui é uma propaganda de uma empresa que faz limpeza de piscina. Quando aspirar a piscina drenando, né? Me ensinando quando você deve aspirar a piscina quando ela estiver drenando. Ó, aspirar no sentido de
sorver, puxar, né, o ar. Então, ó, quem aspira, aspira alguma coisa. E por que piscina não tem crase aqui se é feminino? Porque quem aspira no sentido de cheirar, quem aspira, aspira alguma coisa. Essa é do teu pai mesmo? Raia, piscina? Vamos lá. Ou aqui do verbo assistir, ó. Mais uma vez, Kelvin, né? Ele conversando com o pai diz: Era uma vez, aí ele espere. O que foi? Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado, entrou na lista de todos os jornais? Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Aham. Uhum. Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Aqui, ó. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Ó, assistir ao vídeo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. É... Gabriel, quem me dera ter um pai. Ô, Gabriel. Podemos assistir ao vídeo? Se em vez de vídeo aí fosse novela, o que é que aconteceria? Fosse assistir novela, como é que seria? Assistir a novela com crase. Aí vocês aprenderam crase demais. Ó, o verbo chamar tem um monte de forma que a gente. Um monte é, de usar o verbo chamar. Tá? O verbo chamar, ó, ele, no sentido de mandar ir ou vir a algum lugar, pode ser com a preposição por exemplo, o supervisor chamou pelo funcionário, certo? Chamou pelo funcionário. Então, nesse sentido, a gente sabe quando a gente está falando chamar no sentido de dar nome a alguém, eu chamei você de alguma coisa, ou no sentido de chamar no sentido de vir. A gente sabe a diferença. Então, ó, o supervisor chamou pelo funcionário ou o presidente chamou o conselho, no sentido aqui de convocar um conselho. No sentido da gente se chamar, ter o nome de alguma coisa, ele é predicativo, né? Ele pede um pronome reflexivo. Eu me chamo Hugo, você se chama Maria, isso aí a gente sabe, né? E também existe o chamado no sentido de apelidar, né? Eu chamei fulano de alguma coisa, a gente sabe, né? Ela chamou Pedro de sonhador, por exemplo. Eu chamei Cássio de estudioso, né? Eu chamei Yasmin de engraçada, tá? Tranquilo? Isso aí a gente já sabe. E já falei para vocês também, o verbo chegar não é quem chega, chega em. É quem chega, chega a. Então, a preposição de chegar, de ter atingido um destino, né? Alcançou o destino, tem preposição a. Então, cheguei a Salvador. Ó, quem chega não é cheguei em Salvador. Eu cheguei a Salvador. Essa a gente já viu, né? Agora, o verbo chegar, você vai usar a preposição em quando indica tempo, né? Não é indicar mais o lugar que você vai chegar, indica tempo. Eu cheguei em meia hora, eu cheguei em 30 minutos. E se você disser eu cheguei a meia hora, só com azinho, a hora não é o lugar que você vai chegar, né? É o tempo que você vai chegar. E quando você chega de algum lugar, né? Quando você fala eu cheguei a Salvador, você chegou no seu destino. E quando você diz cheguei de Salvador, é o lugar que você veio, você voltou dele. Então a gente sabe essa diferença, né? Cheguei a Salvador e cheguei de Salvador. Vocês não conhecem, vocês não conseguem fazer a diferença não só em eu falar? Gente, cheguei a Salvador. O que é que vocês vão pensar? Que eu viajei para Salvador. E se eu disser cheguei de Salvador? Significa que eu estava em Salvador e agora estou em casa. Tá certo? Ó, o verbo compartilhar é muito tranquilo, né, gente? A gente compartilha alguma coisa com alguém. Então é simples compartilhar. A gente compartilha alguma coisa com alguém. Então o professor compartilha seu conhecimento com os alunos.
Então, aí, compartilhar também é um verbo fácil. É... Então, você compartilha alguma coisa com alguém, tá? Então, aqui, ó, eu peguei aqui uma pedagoga aqui, que ela tem um site bem legal. E aqui eu peguei, o título é 11 maneiras de compartilhar conhecimento. Quem compartilha, compartilha alguma coisa. Nenhum problema, tá? Agora, se ela fosse continuar, seria 11 maneiras de compartilhar conhecimento com alguém. Depende aí. Isso, Cássio. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ó, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Então, ele sempre fica no... Não vai para o plural. Então, há uma pessoa, há duas pessoas, havia uma pessoa, havia 1000 pessoas. O verbo fazer, quando indica tempo, também é impessoal. Fez um dia, no sentido de tempo. Fez um dia, fez 30 dias. Então, tem esses casos aí. Isso. Você vai botar em quando indica tempo. Porque, vê só, presta atenção. Presta atenção, Cássio. Quando a gente indica movimento, chegar a um destino é chegar a um destino. Então, a preposição a é chegar a um lugar. Aí é com a. Agora, quando você diz o tempo, cheguei em 2 horas. Quando eu indico. Cadê? Não, não, não. Não, não. Presta atenção. Vamos voltar para lá. É, cheguei em Salvador. Em Salvador não é tempo. Em Salvador é lugar. Então, eu cheguei a Salvador às 14 horas. Porque quando você. Não é a frase toda indicando o tempo, é o nome que você está falando. Então, vê só. Cheguei a Salvador. Isso aí é lugar, é um destino, certo? Às 14 horas. Que você está dizendo o horário que você chegou. Agora, se você disser que você estava em Salvador e agora está em casa, você vai dizer, eu cheguei de Salvador às 14 horas. Então, chegar a é quando você atingiu o destino. Chegar dia é quando você voltou. E quando você vai dizer o em, indica tempo, né? Eu cheguei em meia hora. E toda vez que você usa às 14 horas, às 12 horas, isso é para qualquer verbo. Isso aí é uma adjunta adverbial de tempo, tá? Vamos lá. Esquecer, lembrar. Gente, preste atenção, que muitos de vocês erram. Você sabe o que é um verbo pronominal? Um verbo pronominal é que ele tem que ele tem um pronome reflexivo. Por exemplo, o verbo esquecer, existe ele só esquecer e existe esquecer-se. Lembrar ou lembrar-se. É simples. Quando o verbo esquecer ou lembrar você usar sem esse esquecer-me, esquecer-te, esquecer-nos, sem o pronome reflexivo, você bota ele direto. Então, eu esqueci o livro. Mas se você botar o pronome reflexivo, eu me esqueci, aí você bota a preposição de. Eu me esqueci do livro. Então, você se esqueceu da aula e você esqueceu a aula. Entenderam? Então, o verbo esquecer ou lembrar é assim. Se você usar o pronome me, si, ti, nos, pronome oblíquo, ele é um verbo pronominal. Você vai colocar de. Então, eu esqueci o copo, agora eu me esqueci do copo. Tá certo? Então, tá aqui ó, os exemplos. Ele já esqueceu o inocente. Tá vendo aqui que não tem nenhum pronome aqui oblíquo. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Esqueceu o copo em cima da mesa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Se essas mesmas frases fossem assim, ó. Ele já se esqueceu, aí seria do incidente. Porque você botou o pronome aqui, ó. Se esqueceu. Esqueceu-se do copo. Então, o verbo esquecer e lembrar vão ser diretos, mas se tiverem com um pronome oblíquo, me, si, ti,
vão ser regidos da preposição de. Entenderam? Eu esqueci a aula de Hugo e eu me esqueci da aula de Hugo. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Como esquecer alguém que não te quer? Eita, que essa frase doeu aí na cabeça de muita gente aí, viu? Eita, sofrência danada. Ó, quem esquece, esquece alguém. Ó, direto, não tem preposição nenhuma. Agora aqui, ó. Por favor, não esquecer-se. Ó, o se aqui, ó. Se tem o se, vai ter que ter que preposição? Do. Não esquecer-se do início. Então, se eu quiser, eu posso trocar aqui. Eu posso dizer assim, ó. Por favor, não esquecer o início ou não esquecer-se do início. Como aqui, ó. Como se esquecer de alguém ou como esquecer alguém. Entenderam? Tranquilo? O esquecer e lembrar? Tranquilo aí? Eita, chifre danado, né, Gabriel? Vamos embora. É assim mesmo. Estou começando agora. Ó, o verbo fazer tem vários sentidos, né? No sentido de ocorrer, um fenômeno meteorológico, um estado atmosférico ou um tempo transcorrido, ele é direto. Ó. Faz frio e chuva. Ontem fez 2 meses que ele desapareceu. Então, sempre direto, tá? Isso no sentido de tempo e no sentido de tempo transcorrido. Então, faz calor, faz frio e chuva. Fez 1 mês, fez 2 meses. Quando indica tempo, lembra que eu falei agora do verbo fazer. O verbo fazer também significa praticar, causar, né? Como a gente usa normal, fazer no sentido de to make, produzir, praticar, né? Em inglês é to make. Então, ó, ele também é direto, mas ele pode ser direto e indireto, ele pode ser bitransitivo. Ó, não faça isso. Quem faz, faz alguma coisa. Agora, também ele pode ser bitransitivo. Quem faz, faz alguma coisa a alguém. Como tem um exemplo aqui, ó. Não faça, ó, como tem aqui, ó. Quem faz, faz alguma coisa. Faça isso. Faça aquilo. Faça o dever. Faça a tarefa. Mas também pode ser bitransitivo. Ó. Quem faz, faz. Ó, quem faz, faz mal a alguém. Então, quem faz, faz alguma coisa a alguém. Certo? Verbo implicar. Foi o que eu já expliquei para vocês, né? Implicar, ele é direto quando indica acarretar, ter como consequência. Lembra que eu falei para vocês? Ó? O sentido, o silêncio implicava consentimento. Gente aí colocou na redação, implica em alguma coisa. Não é não, não é resulta em alguma coisa, não. É implica alguma coisa. A derrota implica a desclassificação, direto. Tá? O combate à inflação implica a adoção de medidas. Agora, quando fala tem implicância com alguém, tem antipatia com alguém, é com, a gente sabe disso, né? Ele implica com os colegas. Certo? E ele também pode ser bitransitivo, quando você diz no sentido de envolver alguém em alguma coisa. Por exemplo, o relator implicou o acusado, quer dizer aqui, tá vendo? Envolveu o acusado no desfalque. Então, alguém implica alguém em alguma coisa. Tá vendo aqui que é sempre implica alguma coisa, mas também você pode dizer envolveu alguém em alguma coisa. Aí tem outra concordância, ou outra regência. Tá bom? Tá aqui, ó. Peguei aqui o site da Jornal da USP. Um exemplo aí da regência do verbo implicar. Trabalho excessivo em casa pode implicar riscos. Tá vendo? Que implica alguma coisa. Resulta alguma coisa. Certo? Informar. Tem vários verbos, tá, gente? Informar é bem simples, gente. Avisar, certificar,
Notificar é você sempre informa alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Certo? Então você pode dizer aqui, ó, informou o eleitor, quer dizer, quem informa alguém, ou você pode fazer ele bitransitivo. Desculpa, gente. Informou o leitor, ó, quem informa alguém de alguma coisa. Informou o leitor das alterações de voo. Ou pode ser também sobre. Informou o leitor sobre as alterações na votação. Isso aí, gente, é intuitivo. Vocês vão conseguir fazer. Ou você diz também, ó, informou as alterações ao funcionário. Então, quem informa alguma coisa a alguém. Aí você escolhe como você quer fazer. Tá bom? O verbo. Gente, eu vou. Verbo obedecer e desobedecer. Eu acho que eu apaguei aqui, peraí. Ó, acho que eu apaguei aqui, mas tem nada não. Acho que tá lá embaixo, obedecer. Aqui, pronto. Olha, o verbo obedecer, a regência é simples. Quem obedece, obedece a alguém, tá? Então, você deve obedecer aos adultos. Então, ele é indireto para a pessoa e direto para a coisa. Por exemplo, você deve obedecer aos adultos, mas você deve obedecer à ordem. Sem crase, porque quem obedece, obedece a alguém, ó, quem obedece, obedece a alguém, ó, aqui o A, ó, quem obedece, obedece a alguém, ou você obedece a alguma coisa. Eu obedeci o pedido, mas a alguém, certo? Você obedece a alguém ou obedece a alguma coisa. Você deve obedecer aos seus pais. Ó, quem obedece, obedece a alguém, ou você deve obedecer a ordem. Então, obedecer a alguém, obedecer a alguma coisa. Tá? E esses verbos que eu vou falar agora, eu vou preferir. Eu vou fazer aqui duas questões da UPE, viu? A UPE adora fazer questão de regência. O verbo que eu vou, os verbos que eu vou falar agora são verbos interessantíssimos que vocês erram muito. Ó, se eu tiver essas duas canetas aqui, a preta e a azul, aí como é que a gente fala no dia a dia? Eu prefiro essa do que essa. Não é assim. O verbo preferir é sempre assim. Eu prefiro alguma coisa a outra. Eu prefiro essa caneta a essa. Eu prefiro a azul sem crase, a vermelha com crase. Eu prefiro essa a essa. Eu prefiro a caneta ao lápis. Eu prefiro o lápis à caneta com crase. Então, o que você prefere, você não bota preposição. Então, eu prefiro a torta ao bolo. Então, eu prefiro uma coisa à outra. Então, quando a gente prefere diretamente. Eu prefiro isso àquilo. Tá certo? Então, deixa eu botar aqui um exemplo para vocês acompanharem comigo. Imaginem que eu boto isso aqui. Eu vou fazer aqui para a gente ver. Ó, vocês estão enxergando aí, né? Imagine que eu vou botar bem grandão para vocês verem. Ó, se eu disser assim, ó. Vocês estão vendo aí eu digitando? Sim, professor. Ó, eu prefiro o bolo à torta. É um.
O segundo, eu vou colocar. Eu prefiro a torta, o bolo. 3. Eu prefiro ao bolo, a torta. E 4. Eu prefiro a torta ao bolo. O que aconteceu aqui? Ó, na primeira frase, a primeira e a segunda, elas dizem a mesma coisa, só que eu mudei a ordem. Ó. O bolo e a torta. A torta e o bolo. Mas vejam só. Nessa primeira e na segunda, o que é que eu prefiro? Qual é a minha preferência? É pelo bolo ou pela torta? O que você prefere vem como direto. Ó. Deixa eu botar aqui com coisa aqui, é melhor. Ó, deixa eu botar em outra cor. Ó. Quem prefere alguma coisa sem preposição nenhuma a outra, com a preposição a. Então, ó, se bolo aqui vem sem a preposição, é porque aqui eu prefiro. Embaixo é a mesma coisa, só que eu mudei a ordem. Eu prefiro a torta, quer dizer, ao invés da torta, eu prefiro o bolo. Você só mudou a ordem. Então, a que tem a preposição a é a que você não prefere. Tá? Então, aqui minha preferência é pelo bolo. E aqui embaixo é pela torta, porque ela não está com preposição. Ó. Aqui eu tenho dois complementos. Ó. Eu tenho bolo e tenho torta. A frase 3 e 4 é a mesma coisa, só muda a ordem. Vejam. Vamos aqui para a ordem. Quem prefere alguma coisa a outra. Então, aqui, em vez de eu preferir o bolo, eu prefiro a torta, porque ele não está com preposição. Quem prefere, aqui, ó, eu prefiro a torta ao bolo. Então, a que tem a preposição a é sempre o que eu não prefiro. Então, em vez de eu dizer eu prefiro o bolo do que a torta, em vez de você botar do que a torta, você bota a. Certo? Não, Pedro. Na linguagem informal, você pode falar o que você quiser, Pedro. Você pode falar, eu prefiro bolo do que torta, não tem problema. Mas aí é uma linguagem, você está escolhendo uma linguagem informal. Mas se você quiser usar a linguagem formal, como se pede, por exemplo, nos textos formais, como na redação, quem prefere alguma coisa à outra. Tá certo? E o verbo visar. Teve gente aí que nessa redação aí errou o verbo visar. Tá? Visar, quando vocês colocam na redação, que é pretender, por exemplo, o governo visa melhorar, o governo visa melhorar a saúde. Não, o governo visa a melhorar. Então, aqui no segundo exemplo, visar no sentido de ter por objetivo, pretender, ele pede a preposição a. Então, ó, eles visavam ao cargo, quer dizer, eles objetivam ao cargo. Nós visamos as melhores funções. Está com crase aqui porque funções é feminino. Então, cuidado quando vocês forem colocar o verbo visar no sentido de pretender, almejar. Tá certo? Agora, visar vai ser direto quando for no sentido de avistar alguma coisa, né? Ou assinar um cheque, por exemplo. Ó. O caçador visou o alvo, quer dizer, avistou o alvo. E o cliente visou o cheque, quer dizer, assinou o cheque. Certo? Mas visar, como a gente usa na redação, no sentido de pretender, de ter por objetivo, ele é indireto. Tem gente aí que eu coloquei lá, viu? Não sei quem foi aí, não sei se foi um de vocês que estão até aqui, não sei se foi Cássio,
Se foi Yasmin, alguém colocou lá avisar alguma coisa. Certo? Vamos para os exercícios. Eu quero ver agora. A gente nunca não fala muito sobre. Ah, tem outra coisa. Regência verbal, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é erro demais nas redações. Se o verbo ele pede preposição, onde ele tiver, ele vai ter que ter a preposição dele. Ele não pode voar para canto nenhum, ele tem que estar em algum lugar. Então, os pronomes relativos que, o qual, a qual, as quais, cujo, a preposição do verbo tem que vir antes deles, quando você está usando o pronome relativo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vocês acham que essas frases aqui estão todas corretas? Ó? Quais são os pronomes relativos aqui? Preste atenção, viu? Que a gente erra muito isso aqui. Ó, que, a qual, o qual, tudo isso é pronome relativo. O pronome relativo é que faz a relação entre o sujeito e o predicado. A rua que moramos, a rua a qual moramos, os amigos que confio, os quais confio. Cadê? Que aspiro, o qual aspiro. Presta atenção. Vocês acham que tem algum problema nessa frase aqui? O espetáculo que assistimos foi inesquecível? Ou o espetáculo o qual assistimos foi inesquecível? Será que tem algum problema aí? Vê, a gente viu que o verbo assistir tem três sentidos diferentes, né? Caber, assistir, isso assiste a você, né? Cabe a você. Assistir no sentido de ver, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Aí vamos lá. Presta atenção. Foi o que vocês aprenderam agora em regência. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Não é não? No sentido de ver. Aí esse A foi para onde aqui? Vai morrer ele, é? E onde é que eu tenho que enfiar esse A aqui? Vai ficar... Quem assiste, assiste A. Vai botar onde? Ó, tá vendo esse pronome relativo? O pronome relativo, gente, ó. O espetáculo que assistimos, o qual assistimos, a qual assistimos. Você pode trocar o que com pronome relativo por o qual, a qual, depende do nome que vem antes. Então, ó, se você assistir a alguma coisa, esse a tem que vir para frente do pronome relativo. O espetáculo a que assistimos. O espetáculo ao qual assistimos. Se você deixar de usar esse a aqui, você está cometendo um erro de regência. E aqui embaixo, o que é que está faltando aqui? O verbo é morar. Quem mora, mora. Qual é a regência do verbo morar? Isso fica ao qual junto. Certo? Em cima. O espetáculo a que assistimos e o espetáculo ao qual assistimos. Quem mora, mora em. Ó, quem mora, mora em. E esse em vai para onde? Para frente do pronome relativo. Então, a rua em que moramos. A rua na qual moramos. Lembra que em mais a é na? Então, ó, a rua na qual moramos. Então, se você esquecer de colocar essa preposição antes do pronome relativo, você vai cometer um erro de regência. Aqui embaixo, como é que está faltando que palavra aqui? Que preposição aqui, confiar? Quem confia, confia em, Cássio. Muito bem. Quem confia, confia em. Então, esses são os amigos em que confio ou nos quais confio. Certo? A mesma coisa é cujo, viu? O filho cujo pai confio. Não, o filho em cujo pai confio. E os pronomes relativos são que, o qual, a qual, os quais, quem e também cujo, tá? Lembrando que cujo concorda com o segundo elemento. O pai cujos filhos, o pai cujas filhas, o pai cujo filho.
certo? E aqui embaixo é exatamente esse cargo que aspiro. Do jeito que está aqui, você está cheirando o cargo, né, não? E aspirar no sentido de cheirar, de sorver, ele é direto. Então, exatamente esse cargo que aspira está cheirando o cargo, é? Não. Aspirar aqui no sentido de desejar. Então, o cargo a que aspiro. O cargo ao qual aspiro, como tem aqui do lado. Espetáculo a que assistimos, ao qual assistimos. Ó, se aqui fosse a peça, se aqui fosse a peça, presta atenção, viu? Se aqui fosse a peça no lugar de espetáculo, nessa segunda frase, e fosse a peça a qual assistimos, o que é que ia acontecer aqui? A peça a qual assistimos. O que é que ia acontecer? Crase. Quem assiste, assiste a. Então, a peça a qual assistimos ia ter crase, Cássio. Muito bem. Certo? E para a gente terminar, vamos para o exercício. Isso aqui é prova da UPE. Eita, pô, peraí. Prova da UPE aqui. A UPE gosta muito dessas questões de gramática, tá certo? Então, o que é que eu indico vocês quando forem fazer a questão da UPE, no seriado? Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre o seriado, tá? O seriado normalmente coloca um texto enorme e faz várias questões. É muito raro cair questão assim no Enem, né? Na prova de linguagem, diretamente assim, falando de frases, é. Mas pode ser que exista um texto que o autor escreveu um texto e houve uma ambiguidade, por exemplo, no que ele quis dizer, e esse mau uso dele tirou o sentido de alguma frase. O Enem pode perguntar em relação ao sentido, ao efeito de sentido, mas perguntar qual é a frase que vai estar certa ou errada é muito difícil acontecer isso no Enem. Certo? Então, aí, o que é que eu digo a vocês? A prova da UPE do seriado, ele bota um texto enorme e faz mais 5 questões sobre esse texto. Então, leia o texto primeiro, mas a gente vai logo para o que ele quer fazer para a gente não demorar muito. Aí ele bota assim, ó. No segundo parágrafo, encontra-se o trecho a encruzilhada de fatores. Eita. A encruzilhada de fatores tão complexos resultou numa série de concepções. Vejam. Assinale a alternativa em que as normas de regência verbal seriam atendidas, mantendo a coerência desse sentido se ele fosse alterado. Vejam. Então, ele está perguntando o seguinte: no lugar de resultar, ó, resultou em alguma coisa. Não é isso que resulta, o fato resulta em alguma coisa. Qual desses verbos aqui, ó, deflagrar, redundar, implicar, oportunizar e desencadear, mantém o mesmo sentido e a regência continua? Ó, a encruzilhada de fatores tão complexos deflagrou o aparecimento. Não tem preposição em, então essa aqui não pode ser. A encruzilhada de fatores tão complexos redundou a geração. Também não tem preposição. A encruzilhada de fatores tão complexos oportunizou o nascimento. Quem oportuniza, oportuniza alguém. A encruzilhada de fatores tão complexos desencadeou a formação. Também não pede preposição. Agora, lembra do verbo implicar, ó? A encruzilhada de fatores tão complexos implicou o surgimento. É aqui, ó. Implicar, no sentido de acarretar, não pede preposição, resposta, letra C. Eu não li o texto, mas é para vocês lerem lá, tá, gente? Porque eu vou logo direto, senão a gente vai demorar muito, já está terminando o tempo da gente. Questão da UPE, o hino de Olinda. Aqui, ó. Olinda, cofre sublime de brilhantes tradições, teu nome, beleza, exprime e produz inspirações. Teu céu, teu mar, teus coqueiros, e aí vai, né? O hino de Olinda. Aí a UPE botou essas frases aqui, ó. Teu nome, beleza, exprime. 2. Deslumbrando o nosso olhar.
Honrando a memória do artista que te fundou. 3. Com ele repartes a glória. 4. Sair sem querer. Sair tem acento agudo no I, viu? Sair, senão fica sai. Eu pensei que estava mandando eu sair. E o 5, despertam sonhos fagueiros. Aí o UPE coloca algumas frases assim, bota os números para você dizer, A1 está correta, A2 está incorreta, né? Isso é a cara da UPE. Cuidado que às vezes a UPE e alguns vestibulares bota a frase na ordem inversa. Essa frase 1 aqui é como se fosse teu nome exprime beleza. Botou na ordem inversa aqui, né? Ó, teu nome exprime beleza. Deslumbrando o nosso olhar. Quem deslumbra, deslumbra alguma coisa. Honrando a memória do artista que te fundou. O artista fundou alguém. O artista fundou alguém. Com ele, repartes agora. Quem reparte, reparte alguma coisa. Despertam sonhos fagueiros. Quem desperta, desperta alguma coisa. Vamos para a resposta. Vamos para cá. Vamos ver quem acerta aí. Essa questão bem tradicional, a cara da UPE. Sobre regência verbal, observe os termos sublinhados. Aí bota os termos, né? Bota. Assinala a alternativa que contém uma declaração correta. Vamos para cada um. Vocês vão me dizer aí, responda aí no chat. Se a letra A é a correta. No item 1, esse aqui, ó, no item 1 aqui, ele diz que o verbo exige um complemento regido de preposição. Tá correta essa letra A? O verbo exprimir pede alguma preposição aqui, gente? Não. Teu nome exprime, beleza, acabou-se. Vamos para o 3. O verbo exige dois complementos introduzidos por uma preposição. Ó, vê que frase ambígua, né? Ó, o verbo exige dois complementos introduzidos por uma... o verbo exige realmente dois complementos, mas eles não são introduzidos por uma preposição. Quando eu tenho dois complementos, um obrigatoriamente tem que ser com preposição e o outro sem. Ou um sem e um com. Não pode ter dois, cada complemento com uma preposição. Ninguém paga a alguma coisa a alguém. Pagar alguma coisa a alguém. Então, o problema aqui, se tivesse até aqui, ó, o verbo exige dois complementos, estaria correto. Mas eles não são introduzidos por uma preposição. Só um deles é introduzido. Certo? Ó, letra D. O complemento do verbo é regido de preposição. Gente, quem reparte, reparte alguma coisa. Tem preposição aqui, gente? Não. E na letra E, o verbo não pede complemento. Claro que sim. Despertam sonhos fagueiros. Quer dizer, pessoas despertam sonhos. Alguém desperta sonhos. Ele pede complemento sim. Resposta, letra B. Letra B, tá? Que tá errado. Rapidinho. Botei errado aqui a resposta. Vou botar aqui. Resposta, letra B. Então, quase teve um infarto, né? Resposta, letra B. Certo? Aqui, ó. Resposta, letra B. Por quê? Como eu falei para vocês, né? O complemento verbal não é regido de preposição do 2. Quem deslumbra, deslumbra alguma coisa. Então, vejam que tem algumas casquinhas de banana, mas se você for desatento, como o Cássio está falando aí, você marca a letra C, porque ele tem dois complementos. Quem funda, ó, o artista fundou, mas eles não são por duas preposições, tá certo? E não pede complemento, não pede preposição, mas pede complemento, né, Cássio? Então, não pede preposição, mas pede complemento. Ok, crianças? Bons estudos aí para vocês. Regência verbal é um assunto muito interessante e muito importante para a redação e também para vocês estudarem. Então, espero que fiquem sem dúvida. Vou preparar o novo tema de redação
Só para dizer a vocês o tema da redação, qual vai ser, tá certo? Eu não terminei ainda de preparar a proposta, mas eu vou dizer logo a vocês qual é o tema. O tema é o desafio da mobilidade urbana sustentável no Brasil. Então, é sobre mobilidade urbana sustentável, a próxima aula. Tá certo? Um abraço para vocês. Vou fazer todo o processo aqui da proposta e mando para vocês estudarem. Obrigado aí pela aula, pelos comentários, aula top. Obrigado. Um abraço para vocês. Tá bom? Tchau e até semana que vem. Mas aí eu vou falando com vocês lá para mostrar a vocês a proposta e para vocês já irem estudando, tá bom? Um abraço.